Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo, né, meu amigo, dessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, uma quarta de muita expectativa para o torcedor vascaíno, pois há uma grande chance de hoje, nesta quarta-feira, o Vasco da Gama selar de vez a negociação pelo seu quarto reforço para a temporada de 2025. Falo aqui do zagueiro Maurício Lemos, uruguaio, de 29 anos de idade, atleta que nestas últimas temporadas vestiu a camisa do Atlético Mineiro e é um jogador que poderá estar aí junto ao elenco Cruz Maltino por empréstimo até o final do ano. A gente vai trazer ainda mais detalhes sobre tudo que hoje acontece entre Vasco da Gama, Maurício Lemos e Atlético Mineiro, mas é claro também trazer muitas outras informações aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Tem novidade com relação à renovação contratual de parte do elenco, tem novidade também com relação a situação envolvendo nomes que o Vasco procura no mercado e tem conversas olhando a próxima temporada. É um Acorda Vascão completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, rapidamente, meu amigo, antes de começar o nosso vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, é claro, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Está aqui para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é sempre o nosso último vídeo do dia para fechar, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, a participação e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, torcedor. De verdade mesmo. Eu conto muito com a sua ajuda. A gente tá aí na meta dos 146 mil inscritos. Nossa meta ainda para esse mês de janeiro é os 150. Eu preciso de você. Então vem aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Vamos juntos chegar a esse número tão importante no canal do Gigante Vasco. E, além disso, nesse momento também eu venho pedir para você nos acompanhar em outras redes. Nosso canal ele sempre teve uma vertente muito jornalística, de apuração. A gente já deu vários furos jornalísticos aqui no nosso canal. De um tempo para cá, a gente ficou parado nisso, mas a gente vai voltar com tudo. E automaticamente por conta disso, tem notícia que eu tenho a informação na hora e eu tenho que dar a informação em uma outra rede mais rápido do que aqui no YouTube. Então, para que você possa, e aí é de verdade mesmo, é um aviso rapidinho aqui na introdução desse vídeo, para que você sempre possa ter acesso às informações do Vasco da Gama que eu trago, nos siga nas outras redes. Nos siga no Twitter, que é esse que está aparecendo na imagem a vocês. Nos siga também no Instagram, que é esse que está aparecendo na imagem a vocês. Nos siga nas outras redes, porque é de sua importância para que você também não possa perder nada sobre o nosso Cruz Maltino. Show, conto muito com você, hein? Conto muito mesmo com você, torcedor vascaíno. Vamos embora então, sem muita enrolação, meu amigo. Fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui esse Acorda Vascão já falando sobre aquilo que com toda certeza foi o principal assunto da noite de ontem e será o principal assunto dessa quarta-feira, que é a questão do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. E para quem acompanha o nosso canal, a gente desde ontem no Acorda Vascão falou muito sobre a situação do Maurício, porque a gente já sabia que o Maurício era a bola da vez da diretoria vascaína e o Maurício vinha o Vasco da Gama enfrentando forte concorrência do Peñarol e do Grêmio pela contratação do jogador. O Santos realmente demonstrou interesse. Entretanto, Grêmio e Peñarol eram os dois clubes que estavam ao lado do Vasco tentando de todas as formas a contratação do zagueiro uruguaio. O Maurício é um jogador de 29 anos de idade, atleta que iniciou a sua carreira ainda no Uruguai bem jovem, no Defensor Sporting,
Pela temporada de destaque nesse clube uruguaio, ele foi vendido em 2015 para o Rubin Kazan, um clube do futebol russo, pelo valor de 400 mil euros, algo em torno hoje dos 2 milhões e 400, 300 mil reais. Após a passagem pelo Rubin Kazan, ele foi emprestado para o Las Palmas, permaneceu no clube espanhol. Logo em seguida do Las Palmas, foi emprestado para o Sassuolo da Itália, passou por Fenerbahçe da Turquia, passou por Beerschot da Bélgica e chegou ao Atlético Mineiro no ano de 2023, após a passagem pelo clube belga, ficando livre no mercado. No Atlético Mineiro, em 2023, o seu primeiro ano no Clube de Minas foi muito bom mesmo. A gente não está aqui para mentir, a gente não está aqui para inventar notícias, a gente não está aqui para tentar pintar um cenário a vocês que não existe. O Vasco ele trouxe o Lucas Oliveira e trouxe o Lucas Freitas. Inclusive o anúncio deve acontecer aí hoje, ou talvez no momento desse vídeo até já aconteceu. Em nenhum momento eu disse para vocês que o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas são jogadores com status titular. Não. Não vou pintar um cenário que não existe e volto a repetir. Lucas Freitas e Lucas Oliveira jamais fizeram uma temporada em que a gente olha e fala: esses são grandes jogadores. Lucas Oliveira fez uma grande temporada, porém na Série B do Brasileiro. Então, para mim, não é molde. Não é molde olhando uma disputa de Série A. O Maurício Lemos já fez. Maurício, no seu primeiro ano no Atlético Mineiro, fez uma temporada absurdamente boa. Maurício Lemos, ele no início do ano, ele é treinado por Kudê, Eduardo Kudê, e após a demissão do Kudê, ele é treinado por Filipão, Luiz Felipe Scolari. Meu amigo, sob o comando dos dois técnicos, Maurício Lemos foi titular do Atlético Mineiro na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro. Não à toa, ele fecha o ano com 41 partidas disputadas. E aí você pode questionar: Lucas, mas por que esse jogador que em 2023 foi titular em grande parte do momento, foi titular, perdão, em grande parte do ano do Atlético Mineiro, ele foi tão mal em 2024? O que aconteceu no meio desse caminho? O Maurício Lemos, infelizmente, no início do ano passado, no início de 2024, ele sofre uma lesão. Ele, ainda no mês de fevereiro, ele acabou sofrendo uma lesão na panturrilha esquerda. Essa lesão acabou tirando de grande parte do início da temporada, onde o Atlético Mineiro já tinha Diego Milito como treinador, e no seu retorno ele acabou não conseguindo conquistar espaço na equipe. E esse não espaço que foi dado ao Maurício Lemos após uma temporada muito boa de 2023 acabou criando um clima muito ruim entre ele e o ex-técnico do Atlético Mineiro, Diego Milito. E aí, meu amigo, assim, o relacionamento que eu tenho a dizer a vocês foi realmente por água abaixo. Diego Milito e Maurício Lemos passaram a não se falar, relacionamento muito ruim, e se a gente olhar no aplicativo do portal Gol, é realmente isso. O Maurício Lemos, no primeiro jogo do Atlético Mineiro na temporada, ele é titular contra o Patrocinense, ele é titular no segundo jogo contra o Democrata, e ele tem uma lesão contra o Cruzeiro no dia 3 de fevereiro. E depois do jogo contra o Cruzeiro, simplesmente ele para de jogar. Ele não é mais titular do clube de Minas Gerais. Então, um relacionamento ruim que foi criado e foi gerado entre ele e Diego Milito. Até, como a gente trouxe nos nossos vídeos, treinar separado, Maurício Lemos chegou a treinar. Já no meio do ano passado, o Atlético Mineiro, visto que não seria utilizado ele por Diego Milito, colocou o Maurício Lemos no mercado. A informação que eu tenho é que no Atlético Mineiro, Maurício, eu sei que outras páginas deram uma outra informação, outro valor, mas a informação que eu tenho é que os vencimentos do Maurício Lemos no Atlético são de 600 mil reais, então é um salário pesado. E com um salário pesado assim, não sendo utilizado pelo técnico que estava no comando do clube, o Atlético Mineiro resolveu já lá no meio do ano passado colocá-lo no mercado. O Vasco chegou a negociar, o Vasco chegou a tentar e avançar na contratação, as coisas acabaram não fechando naquele primeiro momento, mas o Maurício Lemos nunca saiu do radar do Vasco da Gama. E as conversas foram retomadas agora nesses últimos dias e avançaram muito rápido. Entretanto, havia essa concorrência, volto a repetir, de Grêmio e Penharol. E foi ontem, na terça-feira, que tudo andou. Por quê? Porque o Penharol saiu do negócio. A informação que eu tive é que o Penharol desistiu da contratação do Maurício Lemos, e essa desistência do Penharol foi crucial para o avanço das negociações do Vasco da Gama pelo zagueiro uruguaio. Penharol
era um fator muito importante, por quê? Porque é o país de Maurício Lemos, é o futebol de Maurício Lemos. O Maurício, que é um jogador que já teve passagens pela seleção do Uruguai, sabendo da possibilidade de voltar para o seu país e ter uma visibilidade maior, assim, pesava muito para o Maurício o retorno ao Uruguai, mas o Penharol saindo das negociações, o caminho ficou praticamente aberto e livre para o Vasco da Gama fechar negócio. Então ontem tudo andou, é um empréstimo realmente de um ano, sem opção de compra no contrato, essa é a informação que eu tenho, você pode procurar, achar e ver em outro lugar algo diferente, mas eu estou trazendo a vocês a informação que a minha fonte passou, eu estou trazendo a vocês a informação que eu tenho. O Vasco vai arcar com 100% do salário do jogador nesse empréstimo de um ano. Nesse empréstimo, o Vasco pagará a Maurício Lemos um salário inferior ao que ele recebia no Atlético Mineiro. Maurício Lemos está disposto a abrir mão de valores para fechar com o nosso Cruz Maltino e no contrato não há nada, pelo menos volto a repetir essa informação que eu tenho, no contrato não há absolutamente nada, meu amigo torcedor vascaíno, que no caso envolva, né, um gatilho de renovação automática no final do contrato. Por que eu digo isso? Porque o Maurício Lemos é um jogador que ficará emprestado até o final desse ano. Entretanto, a partir do dia 1º de janeiro de 26, o Maurício Lemos já será um atleta livre no mercado. Então o Vasco poderia amarrar ali o contrato para que, é claro, ele ficasse no Cruz Maltino mediante a gatilhos contratuais. Mas o Vasco não amarrou isso, apenas um acordo. Jogando bem, o Vasco tem ali de uma forma informal a prioridade de permanência do jogador. Ontem mesmo o Lucas Tanaka, jornalista que é um setorista do Atlético Mineiro, trouxe a informação que o Maurício já entregou a casa onde mora em BH e a expectativa é que o quanto antes ele desembarque na cidade carioca. Lucas, tá tudo certo entre Vasco e Maurício? O que eu tenho a trazer a vocês nessa manhã de quarta-feira, a minha informação é que tá tudo encaminhado. Tudo certo ainda não está. Está tudo encaminhado. Ontem eu vi, né, a rádio Itatiaia, por exemplo, trazendo a informação de que o Maurício Lemos estaria hoje desembarcando no Rio de Janeiro, já para realizar exames médicos, perdão, e assinar um contrato com o Vasco. Ainda não tem absolutamente nada disso em mãos. Não confirma essa informação dada pela Rádio Itatiaia, mas realmente está tudo encaminhado. Ainda hoje, pela parte da manhã, eu vou buscar essas informações, trarei nas outras redes. Então, mediante a isso, eu já te digo, fique ligado, fique atento. Qualquer novidade a gente vai estar trazendo por lá para vocês. Show? Mas é isso. Maurício Lemos, muito encaminhado com o Vasco da Gama. A expectativa é realmente que o Maurício venha ser o quinto reforço do Vasco para a temporada de 25. 5 reforços que o Vasco fechou. Tietê é volante, Daniel Fusato é goleiro, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas são os zagueiros. O Vasco está fechando com seu terceiro reforço para a temporada de 2025, mais do que nunca fica nítido como realmente a questão defensiva era um grande problema do Vasco da Gama na última temporada. Internamente a diretoria do Vasco conseguiu entender isso e tentar solucionar esse problema. Mas não para por aí. O Vasco vai ao mercado atrás de novas contratações. O Vasco, é claro, não vai contratar apenas zagueiros, goleiro e volante. O Vasco quer atacante. Informações que ontem, inclusive, nós tivemos é que hoje a diretoria Cruz Maltina mira no mercado um zagueiro para chegar com status de titular, um ponta esquerda para chegar com status de titular, um ponta para brigar por titularidade e, além disso, também um atacante que venha para ser reserva e disputar posição com Pablo Verret. E automaticamente o Vasco vai negociando. Ontem, o próprio jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco recentemente fez uma consulta por Vitor Sá, ponta esquerda que no ano de 2022, ou aliás, 23, né, vestiu a camisa do Botafogo. Informação é que o Felipe, hoje diretor técnico do Vasco, chegou a ligar para o atleta para tentar convencê-lo a acertar com o nosso Cruz Maltino. Hoje, Vitor Sá veste a camisa do Krasnodar, da Rússia. Hoje, né, o Krasnodar é inclusive o líder do campeonato russo e o Vitor Sá é uma peça muito importante para o atual elenco. Então, mesmo diante dessa ligação, mesmo diante desse contato, desse interesse, a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês é que o Krasnodar está irredutível quanto a uma negociação pelo ponta esquerda. Então, mesmo diante de um interesse, a negociação ficou muito difícil. Ainda ontem a gente trouxe também a informação a vocês do Boa Noite Gigante sobre Tomás Coelho. O Vasco voltou a conversar nesses últimos dias
com o atacante argentino. Isso foi uma informação dada por nós e que o próprio jornalista Lucas Pedrosa trouxe também algumas novidades, complementou aí essa notícia. A informação é que, nesse momento, o Atlético Paranaense realmente abaixou a pedida. O Atlético Paranaense, que inicialmente pediu 6 milhões de euros, algo em torno aí de 36 milhões de reais, pela venda dos direitos econômicos de Tomás Coelho, abaixou a pedida para 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais, ou seja, 1 milhão a menos, 1 milhão de dólares, não de euros, perdão, a menos do que os 6 milhões pedidos anteriormente. Entretanto, o valor muito alto, o Vasco segue aberto a ouvir, a entender a situação. É claro, o Vasco entende que o Coelho é um grande nome, mas foi o que a gente também trouxe a vocês lá no Boa Noite Gonte, de ontem. É um grande nome, mas não é mais a prioridade da diretoria do Vasco. O Vasco trabalha com outras frentes. Por exemplo, o nome do Brian Rodrigues, que é um nome que a gente teve informações recentes que o Vasco consultou o empresário. E ontem também a informação do Pedrosa foi sobre o Wanderson. O Vasco, nesse momento, sim, tem intenção de contratar o Wanderson. O Vasco, junto ao Internacional, nesse momento, fez uma proposta por empréstimo. O Inter pediu, pela liberação do Wanderson, 3 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais. E o Vasco se ofereceu aí nesse momento, né? Fez uma proposta, né? Formalizou, entre aspas, uma proposta para tentar a contratação do Wanderson, que o Vasco colocou na mesa. Há hoje uma dívida do Internacional com o Krasnodar da Rússia. O Wanderson, ele tinha seus direitos econômicos ligados ao Krasnodar, e o Inter, ao adquirir os direitos econômicos do Wanderson, ele acaba fazendo uma dívida com esse clube russo. E o que o Vasco propôs? Eu fico com o Wanderson para mim e eu quito para vocês esse débito que vocês têm com o clube russo, que é de mais ou menos 7 milhões de reais. O Inter, informações de início, não se agradou com o valor colocado à mesa pela diretoria Cruz Maltina, e as negociações, elas seguem, mas é um nome realmente que a diretoria do nosso Vasco da Gama tem interesse em contratar, em ter no seu grupo, não para vir com o status de titular, mas para vir com o status de disputar posição e compor elenco. É o Vasco focado, olhando para a temporada de 2025. Assim como olha para o mercado, olha para dentro. O Vasco hoje busca a renovação de alguns nomes, tá aí. De forma rápida eu trago aqui a vocês que o Vasco hoje negocia a renovação de contrato de 5 jogadores. São eles 2 que nós já sabemos, Léo Jardim e Verratti, além também de Rayan, Pumita e Paulinho. O Vasco da Gama, nesse momento, já abriu negociações e conversa pela renovação desses 5 atletas. O Vasco tem um cuidado muito grande para essa temporada de 2025. Internamente se entende que realmente o Vasco tem um elenco forte, um elenco competitivo, que é claro, sem dúvida, precisa ser reforçado, mas que, trazendo nomes pontuais, poderá fazer um grande ano nessa temporada. E eu não duvido não, muito pelo contrário, eu concordo e concordo muito. Deixe também a sua opinião aí nos comentários. A gente, nesse momento, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite, Acorda Vascão, perdão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. E já já, meu amigo, já já, por volta de 1 hora, hoje um pouco mais cedo, estaremos aqui novamente com o nosso Fala Gigante, cheio de informação e novidade a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.